Eu quero ler com você dois textos. O primeiro está em Daniel, no capítulo 12, verso 4, que diz assim: Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. O segundo texto está em Apocalipse, no capítulo 22, verso 10. E diz assim: Então me disse: Não celes as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então existe uma diferença entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. O livro de Daniel foi selado até o tempo do fim, de acordo com a profecia. Já o livro de Apocalipse, ele não foi selado. Deus disse: Não cele as palavras deste livro, pois o tempo está próximo. A diferença é essa. O livro de Apocalipse ele deveria ser compreendido desde o início, porque o tempo estava próximo. Ou seja, não tinha tempo de ficar esperando para que as pessoas pudessem compreender. A mensagem, a sua verdade, ela deveria ser compreendida desde o começo. Já o livro de Daniel, não. Como ele foi escrito há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, então a sua mensagem ainda não era para aquele tempo. Então ele foi selado, né? O livro do Apocalipse, ele é um complemento. Aliás, ele e o livro de Daniel, eles formam uma unidade, eles se complementam para apresentar as verdades da palavra de Deus, da profecia. Agora, o livro do Apocalipse, a compreensão dele, o estudo dele, leva para o livro de Daniel. E aí, as profecias elas se tornam mais claras, o conhecimento da palavra de Deus se torna mais claro. Historicamente, nós podemos ver que o livro de Daniel ele passou a ser melhor compreendido a partir do ano de 1798. De acordo com a profecia, esse é o ano do encerramento dos 1260 dias de escuridão no mundo. Então, depois dessa data, o livro de Daniel passou a ser melhor compreendido. Tanto que vários estudiosos, incluindo Guilherme Miller, chegaram à compreensão de que aconteceria algo espetacular no ano de 1843. Então veja, como disse a profecia, como disse o verso lá, cele as palavras até o tempo do fim, e muitos vão buscar conhecimento. Ali não está falando sobre o conhecimento científico, que o mundo passou por uma transformação assustadora no século XIX, mas está falando do conhecimento do próprio livro de Daniel. Ou seja, a partir do tempo do fim, as pessoas buscariam mais compreender o livro de Daniel e teriam êxito nisso, porque ele não seria mais um livro selado. Então, quanto mais nós nos aproximamos do fim da história desse mundo, mais essas profecias pedem a nossa atenção. Por quê? Porque nelas está registrado aquilo que Satanás vai fazer para tentar enganar o povo de Deus, bem como aquilo que Deus vai fazer no desenrolar da história desse mundo. O apóstolo Paulo diz que os seres humanos não foram deixados sozinhos para enfrentar as coisas desse mundo sem saber o que vai acontecer. E ao longo das profecias nós podemos saber o passo a passo exatamente o que está acontecendo no mundo, quais são as atitudes divinas e quais são os enganos de Satanás. Por isso, procure conhecer cada dia mais a palavra de Deus, procure entender as profecias e você não terá medo em relação ao futuro, ao que vai acontecer, porque você vai entender que no plano de Deus é a erradicação do mal e aqueles que estão apegados em Cristo alcançarão a vitória e a salvação eterna. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado por compreender a Tua palavra, obrigado porque o Senhor está cuidando de cada um de nós e deixou revelado aquilo que vai acontecer.
nos abençoe para que possamos cada dia buscar mais e mais a Tua palavra, compreender as profecias e estarmos seguros diante do Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos vemos amanhã.